que eu devo fazer? O meu filho só quer peito e troca todas as comidas pelo peito. Gente, isso também é muito frequente, tá? Muito frequente mesmo, muito mais do que a gente imagina. Como eu disse, ninguém sobrevive sem energia. Toda criança, todo organismo precisa tirar energia de algum lugar. E aí, geralmente, quando a mãe fala, meu filho não come nada, e aí eu vou investigar, essa criança alimenta das fontes lácteas, né? Quer seja no peito ou por meio da mamadeira, alimenta disso muito mais do que deveria. E aí, gente, o peito, a mamadeira, é muito calórico, tá? Especialmente a mamadeira. E aí, o que as mães fazem para poder compensar? Meu filho não tá comendo, então eu vou colocar uma farinha láctea, eu vou colocar um mucilon, eu vou colocar alguma coisa para deixar essa mamadeira ainda mais potente e meu filho não ficar desnutrido. Só que isso é um erro, gente, um erro muito grande. Porque o que acontece? A gente vai tentar compensar, eu entendo, né, o raciocínio de toda mãe aí que quer alimentar o filho, é esse mesmo. Então, eu vou colocar tudo que eu posso na mamadeira, que aí ele não vai ficar com fome. Mas, gente, nós precisamos de estímulo para comer. E um estímulo muito importante é a fome. Então, aqui, mais uma vez, vai entrar a rotina. Quando a gente determina a rotina e a gente não permite que os nossos filhos fiquem comendo muitas vezes ao longo do dia, beliscando, ou então quando a criança tá toda hora ali comendo, e aí pode ser o peito, pode ser a mamadeira, tá, gente? Até é bom eu falar dessa forma porque eu já contemplo outras dúvidas também. Então, o que acontece? Se a criança ela não tem esse horário para comer, e aí ela mama a qualquer momento, possivelmente ela não vai sentir fome para comer comida na hora que ela precisa. É muito importante que a amamentação ela seja em livre demanda, né? Especialmente aí no início da vida, nos primeiros meses do bebê. Mas essa amamentação, quando ela está em livre demanda e a criança já tem capacidade, né, de aceitar alimentos sólidos, ela pode servir como um entrave, vamos dizer assim. Gente, não estou falando que tem que desmamar para o filho comer. Não é isso, tá? Por favor. Porque eu sei que isso é uma orientação recorrente, né? Acaba que muitos profissionais, inclusive, acabam orientando isso. Tira seu filho do peito, para de dar mamadeira que ele vai comer. Desculpa. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô falando aqui é o seguinte: a livre demanda, se ela estiver servindo como entrave para a criança aceitar alimentos sólidos, sim, ela pode atrapalhar, tá? Gente, é óbvio, né? Vamos pensar no seguinte: meio-dia é o horário do almoço, mas dá 11h30 o meu filho quer mamar. E aí a mãe vai lá e dá mamar. Ao meio-dia, essa criança vai ter fome para comer? Possivelmente não. Então, ela não vai comer. E aí, na hora que ela tiver fome novamente, ela vai solicitar o peito novamente. E aí vai entrando num ciclo, né? Que como que deve ser quebrado? Começando a colocar horários. Gente, até 1 ano de idade, o leite, ele é a principal fonte de nutriente de toda criança. Então, vocês que estão aí no início da introdução alimentar, porque isso é uma outra dúvida que eu tenho, que eu recebo muito. Eu comecei agora a introdução alimentar, mas meu filho só quer mamar. Não, o que eu estou falando agora não se aplica a essa situação, tá certo? Se você está começando a introdução alimentar, você tem que colocar isso como meta lá na frente. Olha, eu tenho que começar a encaixar o meu filho na rotina. Mas não adianta querer forçar isso no início, gente, porque o bebezinho pequenininho, ele ainda não entende que o alimento serve para matar a fome. Por quê? Ele ficou 6 meses da vida dele entendendo que ele mata a fome indo ao peito, mamando ou recebendo a mamadeira. Então, nesse momento, ele ainda não entende que o alimento é uma forma de matar a fome. Então, gente, não adianta querer sentar essa criança à mesa, né? Colocar ela na cadeirinha para comer se ela estiver morrendo de fome, irritada, chorando.
não é o caso. Então, nesse caso, eu aconselho que você amamente, tente amamentar por menos tempo, ou se tiver que dar a mamadeira para ele não ficar irritado, dê um volume menor, para ele ficar tranquilo e querer, desejar, né, fazer a refeição, tá bom? Mas então, eu tô falando para as crianças maiores. Coloque horário. E aí, gente, colocar horário é muito importante que a gente converse com os nossos filhos. Gente, criança tem um poder de compreensão que às vezes a gente subestima e nós não podemos fazer isso. Converse com seu filho, explique pra ele que não tá na hora da mamadeira, não tá na hora do peito. E aí não adianta você falar horário pro seu filho, porque ele não entende de horário, né? Ah, filho, agora não tá na hora de mamar, você só vai mamar às 15 horas. Não adianta. Mas você pode construir junto com ele uma escalazinha de rotina. Olha, depois do banho, antes da brincadeira, e assim, colocando, né, dentro aí das atividades que ele faz ao longo do dia, qual que é o momento que a mamadeira ou que o peito vai acontecer. Isso diminui a ansiedade da criança, porque ela sabe que você não está recusando, né, no sentido de que, ela não vai, a criança não vai pensar assim, eu quero mamar. Não, eu não vou mamar nesse momento, mas a minha mãe vai me dar depois, tá bom? Então, a dica é essa. Rotina, estabelecer os horários.